Meus amados, que a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo alcance seu coração, te conduza em toda a sua jornada. Eu sou o pastor Edson, pastor da Igreja Batista Nacional Shalom. E esta é mais uma palavra de vitória para a sua vida. Queridos, todos nós fomos criados, fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus para o propósito divino. E Deus nos dotou com capacidades extraordinárias para cumprir o propósito dele. O ser humano tem a capacidade de desenvolver dentro de si tanto como coisas negativas, como que também as coisas positivas. Precisamos, então, tomar muito cuidado com a nossa mente, tomar muito cuidado com o nosso coração. Precisamos vigiar com os lugares aonde vamos, com quem nós nos relacionamos, enfim, aquilo que temos ouvido, aquilo que temos falado, tudo vai fazer parte da nossa vida. E certamente será desenvolvido dentro de nós coisas boas ou coisas ruins. Os bons pensamentos guiados por Deus levam o homem a desenvolver coisas boas e a viver coisas boas, ao passo que também os maus pensamentos levam um ser humano aos pensamentos negativos, leva o ser humano ao pecado, leva o ser humano ao distanciamento de Deus. Hoje, eu gostaria de ler com você, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao versículo 27, aonde o subtema no Evangelho de Mateus, na Bíblia Sagrada, chama de os dois fundamentos. Ali nós podemos ler: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Já que somos pessoas com capacidade de desenvolvermos tantas coisas boas como também as coisas negativas, o que fazer para nós podermos então sermos bons através daquilo que foi desenvolvido dentro de nós? E temos aqui na Bíblia Sagrada este conselho, aonde Jesus mostra dois fundamentos: aquele que ouve e pratica a palavra de Deus, como também aquele que ouve e não pratica a palavra de Deus. São duas pessoas que têm um futuro diferente, pois um edifica a sua vida, edifica a sua casa na rocha, e essa rocha é a palavra de Deus. Esta rocha é o próprio Cristo Jesus, o nosso Senhor, que vai desenvolver dentro de nós as coisas do reino de Deus, vai nos fazer querer viver segundo a vontade do Pai, nos levará a sermos pessoas sábias, voltadas tão somente para aquilo que é o propósito de Deus. Ao passo que ouvir a palavra de Deus e não praticar a palavra de Deus, não viver na prática daquilo que se ouve, certamente esta pessoa
ela vai desenvolver ao longo da sua vida as coisas que ela tão somente ouve ver, as coisas, lugares, situações que muitas vezes vão trazer para a vida de quem quer que seja tão somente destruição. Nós precisamos ouvir o que Deus fala conosco. Precisamos ouvir a palavra. Se existe dois fundamentos, duas bases de vida, por que não? Por que não escolher a base segundo o coração de Deus, que nos é revelado pela sua palavra, que nos é trazido do alto céus, por meio de Cristo Jesus, para podermos viver em paz? Se podermos olhar, nós vamos ver ainda que Mateus 5,3, a Bíblia diz: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os humildes de espírito são todos aqueles que verdadeiramente reconhecem que precisam do Senhor. Por isso precisamos ter muito cuidado com a nossa mente, com o nosso coração, com a nossa vida, e nos alimentar daquilo que é bom, para que seja desenvolvido em nós o que verdadeiramente é a vontade de Deus. Se às vezes nós chegamos a desenvolver o que não é bom, é tempo de substituir por aquilo que é bom. Deixar que Deus, com a sua palavra, arranque de nós aquilo que até então nós herdamos por tradições e passamos a viver como que se fosse coisas boas, porque deixamos desenvolver em nós o que não agrada ao Senhor. Mas é tempo de substituir pela sã palavra de Deus, pelos ensinos do Espírito Santo de Deus. Nós vemos que esses dois fundamentos nos dá a ideia de vermos que depende muito do que nós vamos viver em razão das nossas escolhas. Precisamos, temos por necessidade desenvolver dentro de nós as coisas que agradam a Deus, as coisas positivas, as coisas do reino. Não deixar nossos pensamentos se contaminar com as coisas as quais não é para edificação, mas para destruição. Em Filipenses 4,8 nós podemos ler: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Não deixe desenvolver dentro de você aquilo que vai ser um laço para a sua vida. Viva pela palavra. O amor de Deus foi derramado no nosso coração abundantemente. Saibamos sempre que não estamos só. O Senhor está conosco. Não vamos deixar que dentro de nós, nossos pensamentos venham desenvolver o pessimismo, a negatividade, as coisas das trevas. Precisamos deixar que o Espírito de Deus trabalhe sempre conosco, nos trazendo as coisas do alto, as coisas dos céus, as coisas de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Amém.